O vídeo a seguir é propriedade da produtora e distribuidora Mendace 1 e está sob proteção da Lei de Direitos Autorais do Brasil. É proibido seu compartilhamento sem que os devidos créditos sejam dados. Os infratores serão submetidos aos rigores da lei. Vídeo registrado sob o número 2-3A57A11-13A17-19 a 23-29. O bar era pequeno, com mesas de madeira marcadas pelo tempo e um ventilador preguiçoso girando no teto. Risadas preenchiam o espaço enquanto 4 amigos ocupavam uma mesa no canto, secados por garrafas vazias e planos recém-nascidos. Eu tô falando sério, disse Argel, inclinando-se sobre a mesa com um sorriso enigmático. A cabana do meu avô não é um lugar comum. Otto ergueu a sobrancelha, girando o copo lentamente. Lá vem história, sempre vem, riu Brito, batendo levemente na mesa. E é por isso que a gente vai. Romeu, encostado na cadeira, cruzou os braços. Eu já não tô gostando desse tom. Argel ignorou a reação e continuou, agora mais baixo, como se o próprio bar pudesse escutar. Fica na serra, no interior do Rio. Mata fechada, neblina de manhã cedo, e dizem que à noite você escuta coisas. Meu avô sempre falava para não sair depois das 10. Otto deu uma risada curta. Dizem escuta coisas, e isso aí é conversa de velho para assustar criança. Não só isso, insistiu Argel. Tem histórias na região. Gente que viu luzes no meio da mata. Trilhas que aparecem e somem. E ele hesitou por um segundo. Uma casa abandonada mais acima da cabana. Brito se inclinou, agora interessado de verdade. Aí sim ficou bom. Já temos roteiro. Romeu suspirou, balançando a cabeça. Vocês são malucos. Eu não vou poder ir mesmo, tenho compromisso no sábado. Vai perder a melhor viagem do ano, provocou Otto. Ou a última, completou Romeu, meio sério, meio brincando. Por um momento, o silêncio se instalou. Logo depois, todos caíram na gargalhada. Relaxa, disse Brito. A gente sobrevive, te conta tudo. Se voltarem, murmurou Romeu, levantando o copo. Os 4 brindaram. O bar já começava a esvaziar quando decidiram ir embora. Pagaram a conta entre piadas e empurrões amistosos. Do lado de fora, a noite estava fresca, e a rua quase vazia. Sexta. Então disse Otto. Sexta, confirmou Argel. Me mandei mensagem quando chegarem, pediu Romeu. Pode deixar, respondeu Brito. Eles se despediram com abraços rápidos, cada um seguindo em uma direção diferente sob a luz amarelada dos postes. Romeu ficou parado por um instante, observando os amigos se afastarem. Um vento frio passou pela rua, fazendo-o arrepiar. Ele olhou para o céu escuro e murmurou, quase para si mesmo, espero que essas histórias sejam só histórias. E então virou as costas e foi embora. Capítulo 1. A estrada que some. A estrada subia em curvas preguiçosas, serpenteando pela serra como se estivesse indecisa sobre o próprio destino. O céu, de um cinza pesado, ameaçava chuva desde o início da tarde, mas agora parecia mais próximo, como se estivesse descendo para escutar. Dentro do carro, o silêncio não era exatamente confortável. Otto dirigia com as 2 mãos firmes no volante, os olhos atentos demais para alguém que dizia estar relaxando. Brito me ria no celular, sem sinal há mais de 20 minutos. O que só o deixava mais irritado. No banco de trás, Argel observava a mata fechada passando pela janela, como se estivesse tentando memorizar algo. Eu falei pra gente baixar o mapa offline, disse Brito, pela 3ª vez. E eu falei que conhecia o caminho, respondeu Otto, seco. Argel sorriu de leve, sem tirar os olhos da janela. Engraçado como todo mundo conhece o caminho até se perder. O carro fez uma curva mais fechada, e foi aí que apareceu a placa. Pequena, enferrujada, quase escondida pelo mato. Estrada da Pedra Alta, 7 km. É essa, disse Otto, sem hesitar, virando o volante. O asfalto deu lugar a um caminho de terra quase imediatamente. O som mudou. O carro começou a vibrar levemente. A vegetação fechou ao redor, engolindo a luz. Isso aqui não parece muito certo, murmurou Brito. É atalho, disse Otto. Mas não era. 5 minutos depois, a estrada já parecia não levar a lugar nenhum. 10 minutos depois, ela se estreitava tanto que os galhos raspavam nas laterais do carro. 15 minutos depois, ela simplesmente desapareceu. O carro parou. À frente, apenas mato. Tá de sacanagem, disse Brito. Otto desligou o motor, respirando fundo. Argel finalmente desviou o olhar da janela. A gente não devia estar aqui. Antes que alguém respondesse, um som distante ecoou. Um motor. Os 3 trocaram olhares. Voltamos, disse Otto. Rápido demais. Depois de uma manobra difícil, retornaram pelo caminho de terra até reencontrar a estrada principal.
como se tivesse surgido do nada. O esperado por eles havia um posto de gasolina, velho, quase abandonado, a pintura descascada, uma única bomba, um letreiro torto pendurado por correntes, e um homem. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira, sob a cobertura, imóvel como uma estátua até o carro parar. Otto desceu primeiro. Boa tarde, senhor. O senhor sabe onde fica a cabana da Pedra Alta? O velho demorou a responder. Quando levantou a cabeça, seus olhos eram claros demais. Sei, a voz era baixa, áspera. E vocês não deviam ir pra lá. Brito suspirou, impaciente. Olha, a gente só se perdeu. Se puder dar a direção, vocês entraram na estrada errada, interrompeu o velho. Argel saiu do carro devagar, observando o homem. Qual é o seu nome? O velho encarou por um longo momento antes de responder. Duarte. O nome pareceu cair pesado no ar. Duarte se levantou com esforço, apoiando-se em uma bengala que ninguém tinha notado antes. Aquela cabana, ele continuou, já teve gente demais indo pra lá achando que era só um fim de semana. Ele se aproximou um pouco mais. Vocês querem mesmo ouvir o caminho? Os três assentiram, mesmo sem perceber. Duarte respirou fundo. Então vão ter que ouvir também o que aconteceu por lá. O vento aumentou, fazendo o letreiro ranger. E então ele começou. Primeira história: o homem que não voltou sozinho. Faz uns 15 anos, disse Duarte, um homem subiu para aquela cabana sozinho. Escritor, dizem, queria paz. Ele olhou para Argel ao dizer isso. Ficou lá uma semana. Quando voltou, voltou diferente. Diferente como? Perguntou Brito. Ele dizia que não estava mais sozinho. O silêncio se instalou. Disseram que ele conversava à noite. Responde a perguntas que ninguém fazia. E o pior, Duarte se inclinou levemente. Às vezes, ele respondia antes da pergunta existir. Otto franziu a testa. Isso não prova nada. Duarte ignorou. Uma semana depois, ele desapareceu. A casa dele estava vazia, menos por uma coisa. O que? Perguntou Argel, quase num sussurro. Um segundo par de pegadas. Indo para dentro do quarto, o vento soprou mais forte. Segundo história, as luzes na mata. Um casal foi para lá também, continuou Duarte. Jovens riram quando ouviram histórias. Brito deu um sorriso nervoso. Imagino, na segunda noite, viram luzes na mata. Tipo lightness? Perguntou Otto. Duarte balançou a cabeça. Não, luzes que se moviam como se estivessem procurando. Argel cruzou os braços. Procurando o quê? Duarte olhou diretamente para ele. Alguém que já estava lá. O silêncio ficou mais pesado. Eles disseram que as luzes cercaram a cabana. Ficaram horas ali, sem som, sem passos. E depois? Perguntou Brito. De manhã, foram embora. Pelo menos isso, disse Otto. Duarte não sorriu. Só ela. Terceira história: a estrada que escolhe. Agora o velho parecia mais cansado, ou mais sério. Essa vocês já começaram a viver. Os três se entreolharam. A estrada da Pedra Alta não é sempre a mesma. Otto franziu a testa. Como assim? Tem gente que entra nela e nunca chega. Tem gente que não encontra saída. E tem gente, ele fez uma pausa, que encontra coisas que não estavam lá antes. Argel engoliu seco. E quem decide isso? Duarte apertou a bengala. A estrada não leva você pra cabana. O vento parou por um instante. Ela leva você para onde você já está indo por dentro. Ninguém falou nada. Por um longo tempo. Finalmente Brito quebrou o silêncio. Certo, e o caminho? Duarte apontou para a estrada. Voltem 2 quilômetros. Vão ver uma árvore partida ao meio. Entrem à direita. E não parem. Ele hesitou. Não importa o que vocês vejam. Otto assentiu. Obrigado. Os três voltaram ao carro. Quando ligaram o motor, Argel olhou pelo retrovisor. Duarte ainda estava lá, imóvel, observando, mas por um instante, só um instante, pareceu que havia alguém ao lado dele. Quando Argel piscou, só restava o velho. Capítulo 2. A árvore partida. O carro voltou à estrada com um silêncio diferente. Não era mais desconforto, era tensão. Otto dirigia mais devagar agora, como se cada curva pudesse esconder algo. Brito olhava fixamente para frente, o celular esquecido no colo. Argel observava o retrovisor. 2 quilômetros, disse Otto, mais para si do que para os outros. Ninguém respondeu. A mata parecia mais densa do que antes. Ou talvez fosse a luz, que diminuía rápido demais para aquele horário. O céu, visto entre as copas, já não era cinza, era quase negro. A gente devia ter perguntado quanto tempo até a cabana, murmurou Brito. Não importa, respondeu Otto. A gente entra. Chega lá. Passa o fim de semana e pronto. Pronto, repetiu Argel, em tom baixo. O carro fez uma curva longa. E então eles viram a árvore, partida ao meio como se tivesse sido rasgada de dentro para fora. O tronco aberto expunha um interior escuro, profundo demais para a madeira. As duas metades caíam para lados opostos,
formando uma espécie de portal natural. E à direita, a estrada, mais estreita, mais escura, como se não fosse feita para carros. Otto diminuiu a velocidade. É aqui, ninguém contestou. O carro entrou. A mudança foi imediata. O som do motor pareceu abafado, como se o ar fosse mais denso. O cheiro também mudou, terra molhada, folhas antigas e algo metálico, quase imperceptível. Vocês estão sentindo isso? Perguntou Brito. Sim, disse Argel. Otto não respondeu. A estrada era irregular, cheia de raízes que atravessavam o caminho como veias. Os faróis se iluminavam apenas alguns metros à frente, e tudo além disso parecia engolido. Duarte disse para não parar, comentou Brito. E não vamos, respondeu Otto. Um galho riscou o teto do carro, depois outro, e outro. O som se repetia, ritmado demais para ser natural. Argel inclinou a cabeça. Isso não é o vento. Claro que é, disse Brito rápido demais. Otto apertou o volante. Fica quieto. O som parou, de repente, como se nunca tivesse existido. Alguns minutos depois, algo apareceu na estrada. Otto friou instintivamente. Droga! Havia algo no caminho. Uma silhueta, parada. Os faróis revelaram aos poucos uma mulher. De costas, cabelos longos, escuro, caindo até o meio das costas. Vestia algo claro, talvez um vestido. Estava imóvel. Não para, disse Argel imediatamente. Otto hesitou. Pode ser alguém precisando de ajuda. Não para, repetiu Argel, mais firme. Brito se inclinou para a frente. Cara, isso não tá certo. A mulher não se me ria, nem com a luz direta, nem com o som do motor. Otto respirou fundo e acelerou. O carro desviou levemente, passando ao lado dela. Por um segundo, único segundo, Brito virou o rosto. Não olha, disse Argel, mas já era tarde. Ela, Brito engasgou, ela não tem rosto. Silêncio. Otto não perguntou. Argel fechou os olhos por um instante. O carro seguiu. Duarte disse para não parar, murmurou Brito, agora tremendo. E a gente não parou, disse Otto. Mas ele não disse nada sobre olhar. Ninguém respondeu. O ar dentro do carro parecia mais frio, ou mais pesado. Argel voltou a olhar o retrovisor. E então ele viu. Otto, o quê? A gente não passou por ela. Um arrepio percorreu o carro. Como assim? Perguntou Brito. Argel apontou, sem tirar os olhos do espelho. Ela ainda tá lá. Otto resistiu por um segundo, mas olhou, e viu, a mulher, ainda na estrada, parada, pequena agora, distante, mas visível. Isso não é possível, sussurrou Brito. Continua dirigindo, disse Argel. Otto obedeceu. Sem discutir, a estrada começou a subir, curvas mais fechadas, a mata ainda mais próxima, o céu completamente invisível agora. E então, luzes, entre as árvores, pequenas, flutuantes, movendo-se lentamente. Não o disse Brito. Argel não falou nada. Otto reduziu a velocidade, contra a própria vontade. As luzes se multiplicavam. 2, 4, 6, movendo-se entre os tracos como se estivessem acompanhando o carro. Não para, disse Argel. Eu sei, respondeu Otto, a voz tensa. As luzes se aproximaram da estrada. Agora estavam ao nível dos faróis. E então, pararam, alinhadas, como se bloqueassem o caminho. Otto friou. O silêncio caiu pesado. Duarte disse, começou Brito. Eu sei o que ele disse, cortou Otto. As luzes começaram a se mover novamente, mas não para os lados. Para a frente, na direção deles, lentamente. Otto disse Argel, mas antes que ele pudesse terminar, um som. Atrás, um passo, dentro da mata, muito perto, próximo demais. Os três congelaram. Outro passo, mais próximo, e então, uma voz, baixa, arrastada. Vocês não deviam ter entrado. Brito começou a respirar rápido. Tem alguém atrás da gente. Argel não se virou. Não olha. Otto apertou o volante com força. À frente, as luzes. Atrás, a voz. E a estrada parecia mais estreita do que nunca.